Bem-vindo, bem-vinda ao Apometria Psicanalítica. Eu sou Thais Domingues e hoje quero falar sobre um tema que atravessa todas as dimensões da vida, que é o livre-arbítrio e a sua função dentro da encarnação. Muitas vezes ouvimos que tudo está escrito, que existe um destino pronto e ele é inalterável. Já escutamos também que temos um poder absoluto de escolha, como se nada tivesse definido. A verdade é que a encarnação é construída entre esses dois polos. Existe sim um roteiro, mas existe também um espaço para escolhas. E é nesse espaço que o livre-arbítrio se manifesta. Antes de encarnar, a consciência escolhe experiências, vínculos, aprendizados. É como se fosse um contrato espiritual, um esboço daquilo que será vivido. Mas esse esboço não é uma prisão, ele é um campo de possibilidades. Durante a vida, a cada pensamento, emoção, ação, você confirma, altera ou amplia o que estava previsto. E aqui é importante abrir um parênteses. Nem todas as encarnações são fruto de um planejamento feito pela própria consciência. Muitas vezes, quando a alma ainda não tem maturidade suficiente, esse planejamento é conduzido pela espiritualidade maior. Essas são chamadas encarnações compulsórias, em que a pessoa é encaminhada a experiências necessárias mesmo sem ter plena consciência disso. Existem ainda casos mais delicados, onde as consciências reencarnam sob a influência de planos sombrios. Nessas situações, a entrada no corpo físico não acontece pela via luminosa, mas sim através de brechas, de manipulações ligadas às chamadas colônias sombrias. Alguns espíritos chegam a acreditar que estão sendo orientados, quando na verdade estão presos a ilusões e a contratos de dor. Eu não vou me aprofundar nisso agora, porque o tema merece um episódio só para ele, mas eu deixo essa pincelada para lembrarmos que o livre-arbítrio pode estar mais ou menos disponível antes da encarnação. O que nunca muda é que, uma vez aqui, sempre existe um espaço de escolha, e é nesse espaço que o livre-arbítrio atua como uma ferramenta de transformação. O livre-arbítrio não é uma ausência de limites, mas é uma capacidade de escolher como agir dentro das circunstâncias. Você não controla todos os encontros, mas pode decidir que aprendizado extrair de cada um. É uma postura interior que dá sentido à encarnação. Nos bastidores espirituais, o livre-arbítrio é uma lei respeitada. Nenhuma consciência pode intervir sem que haja, de alguma forma, permissão, mesmo que inconsciente. Por isso, obsessões e ataques só se mantêm quando a pessoa, por pensamentos e emoções, mantém as portas abertas. Quando a mente desperta para a responsabilidade, ela passa a exercer o livre-arbítrio de uma forma consciente, fechando acessos e abrindo novos caminhos. É importante lembrar que o livre-arbítrio não significa fazer o que quiser sem consequências. Cada escolha cria uma resposta, tanto no campo espiritual quanto no campo material. Ao agir, você movimenta a energia, influencia consciências, constrói, desfaz vínculos. Por isso, o livre-arbítrio não é apenas um direito, mas ele também é uma responsabilidade. Quantas vezes você já repetiu padrões por acreditar que não tinha saída? Quantas vezes se colocou como vítima do destino, sem perceber que sempre havia uma alternativa, mesmo que pequena? O livre-arbítrio se manifesta nesses detalhes, na forma como você escolhe pensar, sentir e agir a cada instante. A apometria psicanalítica mostra na prática como as escolhas moldam o seu campo. Quando uma pessoa decide se abrir para a mudança, o campo energético se reorganiza, entidades são encaminhadas, memórias são ressignificadas. Mas quando a pessoa escolhe permanecer nos mesmos hábitos, o campo volta a se fechar. Isso não é castigo, é uma lei de sintonia. O presente é o ponto onde o livre-arbítrio acontece. É no agora que você decide sustentar um pensamento ou soltá-lo. É agora que você escolhe repetir uma emoção ou transformar sua vibração. É agora que você decide agir diferente e criar novas possibilidades para a sua vida. A encarnação é, em última instância, uma escola.
O roteiro está escrito como proposta, mas o resultado final depende do uso que você faz do livre-arbítrio. E é isso que define a evolução. A consciência de escolher a forma cada vez mais lúcida, né, alinhada ao espírito e não apenas ao ego. Então eu deixo um convite. Observe como você tem usado o seu livre-arbítrio. Você tem se deixado levar por padrões automáticos ou tem feito escolhas conscientes? Você tem alimentado pensamentos que fortalecem ou enfraquecem o seu campo? Você tem assumido a responsabilidade por suas reações ou tem entregado o poder ao destino, às pessoas, às circunstâncias? A cada escolha você escreve a sua história. A função maior do livre-arbítrio é essa: ser a caneta com qual o espírito escreve sua evolução dentro da encarnação. E se esse episódio trouxe clareza para você, compartilhe com alguém que também precisa compreender melhor o poder das suas escolhas. Não esqueça de seguir o podcast, ative o sininho para receber as atualizações. Eu sou Thaís Domingues e te espero no próximo encontro do Apometria Psicanalítica.